Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando agora o nosso programa dizendo que o prefeito de Acopiara, município cearense conhecido pelas peraltices do seu atual prefeito Antônio Almeida, de longos anos, o prefeito que continua afastado do mandato por decisão do Tribunal de Justiça do Ceará. Ele já administrou o município em outras oportunidades e em todas elas teve problema com a justiça por conta da malversação de recursos públicos. Ainda não se tem notícia de nenhuma condenação definitiva em alguns dos processos que responde na Justiça cearense. No Tribunal de Contas da União, numa rápida visita ao site daquela instituição, vê-se que ele já foi condenado em 6 processos, cujas contas foram julgadas irregulares. E aí, lá no Tribunal de Contas, você vê os números dos processos a partir de 2019, só relacionados a esta gestão. Das outras gestões são coisas do passado, mas ele tem um histórico longo de malversação de recursos públicos, inclusive de afastamento do comando da prefeitura. Mas não se sabe por que termina o prazo de 180 dias do afastamento e ele volta. Será porque o Ministério Público não conseguiu, nos 6 meses do afastamento, formalizar a denúncia para que o processo, de fato, comece a tramitar no Judiciário? Pois bem, ontem, a Câmara Municipal de Acopiara instalou um procedimento de cassação do mandato do prefeito Antônio Almeida, com votos contrários de alguns vereadores. É bom esclarecer, o que nós estamos dizendo é que a Câmara instalou um procedimento de cassação do seu mandato. A Câmara não cassou o mandato do prefeito Antônio Almeida, como chegou a ser divulgado por aí. Ela abriu o processo que, a partir de ontem, começou a funcionar, segundo o relato do início da sessão de ontem, que nós vamos exibir agora. Consta-se aqui nessa casa a denúncia para a cassação do mandato do prefeito municipal, Decreto-Lei 207/67. Encontra-se nessa casa, cada vereador está com a cópia e quem é esse denunciante? Esse denunciante é Antônio Macedo Coelho Neto, é advogado, é subprocurador do município, é um cidadão, consta, está todo legalizado. Então, o que eu quero, eu não vou questionar, eu estou aqui e eu estou já fazendo foi lido, correto. vereador Ricardo, já foi lido. Eu estou aqui, eu coloco em votação, vereadores, colegas vereadores, por gentileza, eu vou explicar pela 3ª vez. O que aconteceu na sessão passada, eu não vou permitir. Eu disse
Eu disse que hoje a gente começaria diferente. Deu a entrada foi, está aqui, a cópia está com cada vereador e está todos aí. Então, o que eu quero dizer a vocês, eu consulto o plenário, consequentemente, o voto da maioria dos presentes. Vamos para a votação do recebimento das denúncias. Aqueles que concordam, permaneçam. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Com votos favoráveis. Com votos favoráveis. Com os votos favoráveis. Então, a presente denúncia foi recebida por esta casa. Vamos para a formação da comissão processante. Vamos para casa. Eu passo imediatamente ao sorteio da comissão permanente. Passo imediatamente ao sorteio desta casa, da comissão processante, que será constituída por 3 vereadores, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Muito bem. Pelo o que nós vimos aí nas imagens da sessão e na fala da vereadora presidente, sem dúvida essa sessão vai ser questionada na Justiça, porque quando ela diz que quem for a favor da instauração do processo de cassamento do prefeito permaneça como está. E aí a Câmara tinha lá 7 vereadores presentes, 5 se levantaram, apenas 2 ficaram sentados. Sem dúvida, o prefeito afastado vai recorrer à Justiça para questionar esse resultado da votação. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Antônio Henrique lamenta a situação do gramado da Arena Castelão e elogia a gestão no estádio Presidente Vargas, do PV. Segundo o deputado, na sexta-feira haverá uma vistoria no Castelão com representantes da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, com o objetivo de avaliar as condições do gramado e apontar se o local estará apto para receber o jogo entre Fortaleza e Américo Mineiro, conforme informou a possibilidade de que o duelo não ocorra na Arena Castelão. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, minimiza risco na exploração de petróleo na margem equatorial. Segundo o presidente, ele participou ontem, quarta-feira, de uma audiência pública conjunta no Senado das Comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional do Turismo. Também temos que a Polícia Federal toma outro depoimento do hacker que afirmou ter invadido o sistema a pedidos de Zambelli. Esse hacker que foi preso em caráter preventivo no âmbito da Operação 3FA, que apura a suposta invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Entre os alvos da ação policial autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, também estava a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Delgatti foi à Polícia Federal no dia de ontem. Já hoje, ele comparece à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro. E ele, segundo o Supremo Tribunal Federal, pode ficar em silêncio nessa comissão, mas ele fala durante esta manhã. Agora, com os destaques nacionais, temos que a CPMI descobre conta milionária de Mauro Cid e movimentação de 2,3 milhões de reais em nome de Bolsonaro.
O fluxo de recursos nas contas bancárias é incompatível com a renda declarada pelo coronel no imposto de renda. Com os destaques do Globo, temos em principal destaque que hacker diz Bolsonaro pediu para ele assumir a autoria de grampo a Alexandre de Moraes. Ele, Bolsonaro, diz no telefone que esse grampo havia sido feito por agentes de outro país, diz agora ao vivo Delgatti na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que, sobre a economia, avanço do arcabouço fiscal criará impasse de 6 bilhões de reais com saúde neste ano. A nova regra obrigará o governo a retomar mínimo de gastos conforme a arrecadação, e a consulta ao Tribunal de Contas da União para o tema está em avaliação. E sobre a Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal prende cantora gospel e mais 7 que usaram o codinome Festa da Selma para os ataques antidemocráticos que ocorreram no dia 8 de janeiro. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já já estaremos com a sequência do nosso programa. O encontro do governador Eumano de Freitas com a deputada federal Luiziane Lins, ontem em Brasília, embora praticamente nada tenha vazado da conversa dos dois, testemunhada pelo secretário de Articulação Política do governo Eumano, o Valdemir Catânio, motiva uma série de especulações fora e dentro do PT cearense. Luiziane Lins, como temos afirmado aqui em várias oportunidades, é a candidata de Eumano à Prefeitura de Fortaleza no próximo ano. O governador, publicamente, nem com aliados de outras agremiações, tratará também, como já afirmamos, de sucessão municipal em Fortaleza antes do mês de abril do próximo ano. Por que abril? Porque abril é um marco da campanha eleitoral. É quando o calendário eleitoral determina que todos os pretensos candidatos, em outubro daquele ano, tenham que estar filiado ao partido por qual se candidatará. Também, até abril, o dia 6 de abril, 6 meses antes do dia da votação, no primeiro domingo de outubro de 2024, todos os candidatos terão que estar desincompatibilizados, isto é, não podem ter função no poder executivo ou, em algumas posições, também do poder legislativo. Então, Eumano só cuidará de tratar da sucessão municipal em Fortaleza a partir de outubro do próximo ano. Mas, internamente, não há óbice que ele converse com os seus correligionários petistas sobre as articulações. O partido está fazendo uma série de encontros na periferia de Fortaleza. No primeiro sábado de setembro fará o terceiro encontro. No penúltimo, no segundo, Luiziane esteve presente e promete estar presente também nesse terceiro, que será no primeiro sábado de setembro. O governador Eumano está se preparando para conversar com os aliados de outros partidos sobre a composição da aliança de apoio a Luiziane e terá alguns trunfos
para o momento da negociação, como, por exemplo, o cargo de vice-prefeito e também o cargo de presidente da Câmara Municipal, que será eleito no dia 1º de janeiro de 2025, quer dizer, logo após a eleição de outubro, os vereadores eleitos começarão a tratar da eleição da mesa diretora da Casa. E aí o governador Elmano quer apresentar o cargo de presidente da Câmara como um dos trunfos para a negociação com aliados. E mais, ele já quer, com essa discussão sobre a aliança com o PT de Fortaleza, ele já quer deixar encaminhado negociação para a sua sucessão em 2026. Está longe, né? Mas é isso, a política começa a tratar das eleições muito antecipadamente, há algum tempo, bem antes da realização da eleição propriamente dito. E aí Elmano tem como trunfo a vaga de vice-governador na sua chapa de candidato à reeleição e o apoio pessoal e político aos 2 candidatos ao Senado, que serão apresentados por partidos aliados. O PT quer uma dessas vagas, ou o deputado federal José Guimarães quer uma dessas vagas. O advogado falastrão da família Bolsonaro, o Frederic Assef, teve ontem o seu celular apreendido pela Polícia Federal. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A ação da Polícia Federal aconteceu um dia após o advogado Frederico Assef confirmar que comprou nos Estados Unidos o Rolex que foi dado de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro e vendido pelo seu então ajudante de ordens, Mauro César Cid. A Polícia Federal localizou na noite de ontem o Assef em um restaurante na zona sul de São Paulo e apreendeu o telefone do advogado. O carro de Assef também foi revistado pelos agentes. A informação foi divulgada pela TV Globo e confirmada pela UOL. Na sexta-feira, o Assef não foi localizado quando uma operação da PF cumpriu mandados de busca e apreensão para investigar a venda e recompra irregular de joias destinada ao governo brasileiro. Frederico Assef é investigado pela Polícia Federal por suposto envolvimento em um esquema de vendas de joias presenteadas ao antigo governo brasileiro. Bom, e ainda não está solucionado o imbróglio criado pelas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando disse que a Câmara dos Deputados está com muito poder, que ela tem muito poder, e isso irritou ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que teve como primeira providência atrasar a decisão do plenário da Câmara sobre o arcabouço fiscal, uma matéria que foi muito comentada no primeiro semestre deste ano, que acabou sendo votada, atropelando, inclusive, a tramitação normal de matérias, como no caso da Lei de Diretrizes Orçamentária, que teria que ser votado até o encerramento das atividades do Legislativo no primeiro semestre do ano, e não foi, porque todas as forças do presidente da Câmara, Arthur Lira, foram dirigidas para aprovar o arcabouço fiscal. E ele conseguiu aprovar nos últimos dias de atuação dos deputados no primeiro semestre. E ainda
falta decidir sobre a lei de diretrizes orçamentárias, que já deveria ter sido aprovada, porque ela é a base do orçamento anual que o governo federal precisa mandar ao Congresso até o mês de outubro, porque esta matéria, o orçamento anual, terá que ser votado até o último dia de dezembro, tendo em vista que, a partir do dia 1º de janeiro, começa um novo exercício fiscal em toda a administração pública brasileira, governo federal, governo estadual e governo municipal. Vamos fazer mais um intervalo, o nosso segundo intervalo, e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília, está agora tomando depoimento do hacker Walter Delgatti, que, em conluio com a deputada federal Carla Zambelli, invadiu o site do CNJ e atuou em outras ações criminosas. Ontem, ele prestou depoimento à Polícia Federal e agora responde à primeira pergunta da senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI. Vamos ouvir o que ele diz. A minha pergunta inicial, Walter Delgatti, senhor Walter Delgatti, é acerca da sua relação com a Carla Zambelli. Eu queria até colocar aqui no telão, tem uma postagem que ela fez no Twitter. Essa postagem ali data do dia 28/7/2022, onde ela faz referência a um hotel e também que é um espaço de eventos, não é? Village em Ribeirão, com a mala na mão. Aumenta mais um pouquinho aí. Com a mala na mão. O homem que hackeou 200 autoridades, entre ministros do Executivo... Abaixa mais. Entre ministros do Executivo e do Judiciário brasileiro. Muita gente deve realmente ficar de cabelo em pé, entre parênteses, os que têm, depois desse encontro fortuito. Em breve, novidades. Eu queria que você me falasse dessa fotografia, que momento foi esse, e ao mesmo tempo também nos informasse aqui como se deu o seu primeiro... Não, por favor. Como se deu o seu primeiro contato com a Carla Zambelli, como você a conheceu, o que motivou, na verdade, esse seu encontro com a deputada. Foi nessa data da foto, em 28/7, eu estava na cidade de Ribeirão Preto, em um hotel em que eu fui buscar um amigo meu. E, de repente, eu vi a deputada Carla Zambelli, eu pedi para tirar uma foto com ela, e eu apresentei quem era eu. Eu falei, não, eu sou o Walter, o Delgatti, tal. E conversando com ela, ela passou o telefone dela, o celular dela, anotou o meu e posteriormente, ela me chamou no WhatsApp. Foi apenas isso. Foi realmente um encontro fortuito. Durante seu encontro com a deputada Carla Zambelli, Walter, como se deu a sua relação com ela? Né? Eu digo do ponto de vista de conversa, você chegou em algum momento a integrar, por exemplo, a equipe de trabalho dela, chegou a prestar serviço para ela, chegou a ter, por exemplo, alguma remuneração? Onde você residia, por exemplo, nesse período que você esteve aqui em Brasília? Só ressaltando que no hotel, ela estava saindo do hotel, então foi um encontro bem rápido, não houve conversas lá, e apenas a foto, e inclusive ela está com a mala na mão, ela montou no carro e acredito eu que ela tenha saído do hotel. E posteriormente, ela disse que havia uma oportunidade de emprego a mim, no caso seria na campanha do Jair Bolsonaro, do ex-presidente. Eu estive em Brasília, eu falei com o presidente e logo em seguida... Você avançou demais. Não, mas é que ela perguntou isso. E logo... Fica à vontade. Que é Walter Delgatti,
promete dar muitos comentários e trazer mais dificuldades, não só para a deputada, como também para o ex-presidente da República. Agradecendo a honrosa audiência, nós estamos ficando por aqui, prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!